Ok, vamos orar então. Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade no sábado nós estarmos reunidos aqui para meditar, estudar sobre a Tua Palavra. Continua nos guiando em toda a verdade, que possamos compreender a mensagem dessa noite, que possa ser alimento sólido em tempo oportuno para cada um de nós. Abençoe também aqueles que estarão se conectando com a gente e aqueles que por alguma razão não podem se conectar, que a Tua bênção também possa ser derramada para eles e que essa mensagem possa ser compartilhada depois, num outro momento. Mais uma vez, pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Ok. Então, os dois últimos estudos nós trabalhamos bastante a questão política e ideológica que a gente tem visto nos últimos dias se infiltrar dentro das fileiras da igreja. No último estudo, particularmente, nós vimos a experiência de Herodes Agripa, um político romano que se converteu à fé judaica, um prosélito judaico. Ele era zeloso, ele era conservador em guardar a fé judaica. E nós vimos no estudo que ele se usou da religião para se autopromover, para segurar e conservar o seu cargo político e seu prestígio diante do povo. E aí nós vimos que ele fez uma festa enorme, né? Deu comida, bebida para o povo ficar embriagado com os pensamentos embotados, né? E eles ficaram impressionados com a oratória, a eloquência de Herodes e a doutrina, né? A ponto deles se prostrarem para adorar ele como um Deus. Fizemos várias aplicações e tiramos várias lições dessa experiência. No estudo anterior, nós falamos sobre o envolvimento com o que o cristão deve ter ou não deve ter com a política, né? Trabalhamos um capítulo do Espírito de Profecia com relação a esse tema. E uma das questões que ficou no ar, eu acho que é importante nós abordarmos para finalizarmos com esse assunto, né, de uma vez por todas, espero, para que não haja mais confusão entre nosso meio, temos nós alguma responsabilidade social? Eu acho que essa pergunta ela é retórica, né? A resposta ela é evidente. O cristão, ele é chamado para ter responsabilidades sociais também. No sentido de você amenizar a dor do próximo, amenizar a dor alheia, seja pobre, seja viúvas, seja órfãos. Dentro daquilo que está ao nosso alcance, nós somos chamados para confortar e amenizar essa dor. Okay? Então eu queria abrir com vocês no livro de Isaías, no capítulo 64, porque a primeira coisa que nós temos que entender sobre justiça, e quando nós falamos em justiça, eu acho que nós temos que qualificar que justiça é essa. Por exemplo, a palavra justiça em inglês, na Bíblia em português ela aparece só justiça, mas em inglês você tem pelo menos duas palavras que são traduzidas como justiça no português. A primeira palavra é justice, que é justiça, né? Você ser justo. Justice é no sentido de você fazer justiça, você ter o mesmo peso e a mesma medida. E você tem a palavra righteousness, que no português também é traduzido como justiça. Só que a palavra righteousness, em inglês, ela não tem o sentido de fazer justiça, ela tem o sentido de fazer aquilo que é certo. Na verdade, a palavra righteousness, ela vem desse sentido, ou desse termo de fazer aquilo que é right. É right doing. Right doing é você ser righteous. É você fazer aquilo que é certo. E, obviamente,
para nós fazermos aquilo que é certo, nós temos que ter um manual que nos mostre o que é certo e o que é errado. E a minha pergunta é, que manual é esse? Da onde que nós tiramos a ideia daquilo que é certo e daquilo que é errado? Se nós queremos ser righteous, ou fazer aquilo que é certo, righteousness, primeira coisa, o pré-requisito é nós sabermos o que é certo e o que é errado. E aí você pode pensar, bom, você tem o direito romano, que é a base do direito e da justiça moderna, né? O direito romano. Você pode pensar na Constituição. A Constituição te mostra aquilo que é certo, aquilo que é errado. Mas nós, como cristãos, nós sabemos que existe um lugar específico onde nós encontramos essa resposta daquilo que é certo e daquilo que é errado. E, obviamente, nós encontramos na lei de Deus, né? A lei de Deus é o nosso grande espelho, né? A nossa grande bússola para nós sabermos aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então, de um ponto de vista bíblico, o justo, aquele que faz as coisas corretas, ou o righteous, ele faz as coisas corretas baseado nas Escrituras, naquilo que a Escritura diz que é correto. Sim, um conceito simples, né? Muitos ateus dizem que não, o importante é a gente ser bons cidadãos, cumprir a lei dos homens, e então é o que basta. Mas nós sabemos que vai mais além, né? Não é o suficiente você pagar seus impostos, você ser um bom cidadão, porque aquilo que é bom aos seus olhos pode não ser bom aos olhos do seu semelhante. Qual é a tua referência? A Bíblia diz que não há um bom, não há um justo. Se nós começarmos a ter referência a homens, nós vamos sempre medir por baixo essa justiça. Por isso que a nossa referência deve ser Cristo. E Ele sendo o nosso modelo, então nós podemos saber o que é bom e o que é ruim. O que é justo e o que é injusto. Então, mais uma vez, nós vamos amarrar algumas pontas dos 2 últimos estudos, falamos sobre política, sobre como o cristão não deve se envolver com a política, e também falamos sobre Herodes Agripa, essa figura político-religiosa que usou da religião para se promover seus interesses, seus cargos e tudo mais. Ok? Então, em Isaías capítulo 64, ali nós temos um verso que todos nós conhecemos que qualifica o ser humano em relação à justiça. Ou seja, nós como cristãos somos chamados, nos é incumbido por Deus um trabalho de justiça social. Então, acho que esse é o ponto que ficou meio em aberto, né? Como que a gente pode reconciliar esses 2 pensamentos? O cristão não se envolver com a política, mas, ao mesmo tempo, cumprir os seus deveres sociais. Eu acho que uma das grandes questões hoje é que as pessoas envolvidas com essas ideologias, né, seja o feminismo, seja os direitos raciais, eles estão muito mais preocupados com seus direitos do que com os seus deveres. E eu acho que aí o cristão ele deve ser ao contrário, né? Ele deve estar muito mais preocupado com os seus deveres do que com os seus direitos. Por quê? Porque foi exatamente isso que Cristo veio nos mostrar. Cristo, ele abdicou dos seus direitos e veio aqui exercer uma obra que era o seu dever, salvar o pecador. Simples princípio cristão que nós temos nas Escrituras. Então, Isaías capítulo 64, eu peço alguém para ler o verso 6 para nós. Verso 6. Todos nós somos como o imundo,
e todos os nossos atos de justiça como o trapo da imundícia. Todos nós caímos como a folha, e os nossos pecados, como o vento, nos arrebatam. Então, aqui está, né, um exemplo típico que a Bíblia nos dá com relação aos nossos atos de justiça. Então, nós vamos ver mais para frente que de nada vale você ter atos de justiça, porque os atos em si, sozinhos, separados, eles não valem nada, eles são trapos de imundície. Então, quando alguém bate no peito e diz, olha, o importante é você ser um bom cidadão, você respeitar as diferenças, você pagar os seus impostos, você ajudar os pobres e necessitados, esses atos em si, sozinhos, não valem nada diante de Deus. Nós vamos ver que eles são importantes, sim, mas eles não podem estar desassociados de algo muito importante também. Na verdade, o cristão ele só consegue a justiça, esses trapos de imundície que a Bíblia fala aqui, são roupas, né? Um manto cheio de trapos que simboliza a injustiça. O contrário disso é o manto da justiça de Cristo. E é isso que nos dá justiça. Abram comigo em Apocalipse, capítulo 19, também um outro texto bem conhecido de todos nós. Apocalipse 9, verso 8, alguém pode ler para nós? Aqui ainda fica aí, sumiu. Pedaço, mas... Jaiava, está escutando? Alguém pode ler para nós o verso 8, Apocalipse 19, verso 8. Mas assim... Se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Então vejam que, em contraste com aquela vestimenta de remendos, aqueles trapos de imundície, nós temos aqui o linho fino. O linho fino que é a justiça dos santos. Da onde que vem esse linho fino? Esse linho, ele obviamente, ele não vem do ser humano. É a justiça de Cristo que nos cobre. Lembra o conselho para a igreja de Laodiceia? Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestimentas brancas, para que cubra a vergonha da tua nudez. Essas vestimentas brancas, ou este linho fino, é um símbolo da justiça de Cristo que cobre a vergonha da nossa nudez. Então só existe uma fonte, uma única fonte de justiça, e essa fonte é Cristo. Quando os nossos atos de justiça não estão associados com Cristo, eles são como trapos de imundície. Ok? Eu queria fazer uma pausa e perguntar se alguém está tendo problemas em se conectar, porque eu estou vendo muitas pessoas caírem e alguns voltarem, tentarem se conectar. Eu não estou acompanhando o grupo do WhatsApp, se alguém está reclamando alguma coisa, eu pauso aqui para nós vermos o que está acontecendo. Oi, Gui, a Inês. Oi, tia, tudo bem? É assim, ó, eu começo a ouvir, daí a 2, 3 minutos, começa a salvar tudo de novo. Tá muito difícil pelo Zoom, tá muito difícil, eu não estou conseguindo, já quantos sábados eu não consigo. Eu não sei o que antes funcionava super bem e agora estou conseguindo contato contigo, agora eu estou te ouvindo. Okay. Mas daqui a pouco começa a quebrar a conversa e tá difícil. Eu não sei o problema. Via super bem. Que coisa, que pena. Eu também tô tendo dificuldade em entender, tá meio cortado também. Agora já não te ouço mais. Uhum. Não te ouço mais nada. Uhum. Quem sabe a gente pode entrar em contato hoje à noite ou amanhã
para tentar ver qual que é o problema. A vantagem do Zoom é que eu tenho... Gui não ouça, Gui não canta. Ok. Muito bem. Que pena, que pena. Vamos, então, adiante. Tia Eva, está escutando agora? Está escutando? Acho que ela não está escutando também. Ô, Guilherme, aqui, tu me ouve bem? Assistiu o vídeo, gente, não estava assistindo. Marcos, está falando, você está escutando bem? Tu me ouve bem? Eu te ouço perfeito. perfeitamente. Uhum, eu também, tá tudo tranquilo aqui comigo. Ok. Muito bem. Então, nós estamos falando da justiça, né? A justiça de Cristo, que ela é imputada sobre nós através do seu manto. E o momento em que nós recebemos esse presente, né? essa dádiva, lembram que ele diz: compre de mim vestimentas brancas para que cubra a tua nudez. Como que a gente vai comprar? Com que dinheiro? Né? Se você vai no livro de Isaías, eu acabei de lembrar de um verso, em Isaías capítulo 56, desculpa, 55. Isaías 55. Alguém pode ler para nós o verso 1 e 2. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Então, a minha pergunta é: como que nós vamos comprar a vestimenta branca que Jesus nos oferece em Apocalipse capítulo 3? Se aqui está dizendo que nós temos que comprar, mas sem dinheiro. Comprai sem dinheiro e sem preço. Vinho e leite, aqui está falando da doutrina, né? Dos ensinamentos, da salvação. De que forma nós vamos comprar sem dinheiro? Não há um preço estipulado. O que vocês acham? Como que a gente pode reconciliar esses dois pensamentos? Seria o nosso esforço, a nossa aceitação de nos esforçarmos por buscar o conhecimento da palavra, por buscar nos alimentar de Cristo todos os dias, né? Muito Tem bem, que haver então. Muito bem. Exato. O esforço é muito importante. É por aí, esse é o caminho que a Bíblia está querendo nos levar, porque existem muitas pessoas que acreditam naquela graça que uma vez você aceita, pronto, você não precisa se esforçar. Infelizmente, isso entrou dentro do Adventismo algumas décadas atrás, né, de que o trabalho de Cristo ele foi finalizado na cruz. E que a partir dali, então, uma vez que você aceita, você é batizado, você conhece sobre a lei e os mandamentos, é impossível você viver uma vida santa e perfeita, né? Então, só quando Cristo voltar é que ele vai, então, fazer você um ser, transformar o seu caráter. Isso nós sabemos que é uma heresia, né? O céu começa aqui, né? Nós temos que ter esforços, como a Lídia falou, nós temos que nos esforçar, cooperar com Deus. E isso faz parte desse dinheiro, desse preço que nós temos que pagar. E na verdade, quando você vai no livro de Romanos, capítulo 12, Romanos capítulo 12, também um verso bem conhecido nosso, mas talvez a gente nunca meditou nesse sentido, né, desse preço que tem que ser pago por nós. A Bíblia diz: compra de mim vestimentas brancas.
Mas a Bíblia também diz, compra sem preço, sem dinheiro. Que sacrifício é esse que nós temos que fazer? Essa é a pergunta, né? Que esforço é esse? Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Alguém pode ler para nós? Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito bem. Então, aqui está a resposta. Qual é a única forma de nós não nos conformarmos com este mundo, mas sim sermos transformados pela renovação do nosso entendimento, para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Só existe uma solução. E essa solução é a cruz. Nós temos que ser crucificados com Cristo. Nós temos que ser um sacrifício vivo, como aqui diz. Esse é o preço que o homem tem que pagar. Quando a Bíblia diz comprai, mas sem dinheiro, Cristo pede mais. Ele pede um sacrifício vivo, uma oferta viva. E Paulo já dizia, né, que não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim, porque eu fui crucificado com Cristo. E essa experiência ela deve ser diária, ela não é uma vez que você, né, emocionalmente passa por essa experiência e você encontra a Jesus e você entende o plano da salvação, que pronto, aí acaba. Não. A Bíblia diz que o sono é um símbolo da morte. Portanto, cada vez que nós dormimos, simboliza essa morte e nós temos que acordar a cada dia renovados, ressuscitados, né, na esperança e na graça e na justiça de Cristo. Então é um processo diário. A justificação pela fé, ela é um processo diário. Por isso que Ellen White fala, ela é uma obra de uma vida inteira. Muito bem. Abram comigo no livro de Romanos, nós já estamos ali, no capítulo 3. No verso 23. Verso 23 e 24, basicamente ali diz, porque todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Então, quando a gente fala em justiça, em ser justificado, em fazer atos de justiça, o ponto inicial, aqui nós temos que lembrar, é a justiça de Cristo. Nós somos justificados por Cristo. Os nossos atos de justiça, sem essa justificação, são trapos de imundícia e de nada servem, porque todos pecaram e carecem estão destituídos da glória de Deus. E o que é a glória de Deus? O que é a glória de Deus? Caráter. O caráter de Deus. Lembram quando Moisés, em Êxodo capítulo 33, pediu, mostre-me a tua glória, Senhor. E Deus disse, eu vou passar por essa fenda aqui e você vai ver o quê? Toda a minha bondade, a minha misericórdia, e proclamarei o nome do Senhor. Lembram desse verso? Abram comigo lá em Êxodo 33. Êxodo capítulo 33, verso 18. Então disse Moisés. E 19 também. 19. 18 e 19. Tá. Então disse Moisés, rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe o Senhor, eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Então veja, nós somos destituídos da glória de Deus, a nossa justiça própria. Então, basicamente, é você ser um ativista, você lutar pela reforma agrária, pelos direitos sociais,
pelo feminismo, pelo direito das mulheres, pelo direito dos negros, destituído da justiça de Cristo, são trapos de imundície. Nós precisamos estar cobertos pela justiça de Cristo, cobertos pela sua glória. E a glória de Deus é o caráter de Deus. O caráter de Deus, e aqui a Bíblia diz que é o nome de Deus. Uma das coisas mais preciosas que nós temos nessa vida é o nosso nome. E aqui no verso 19 diz, proclamarei o nome do Senhor diante de ti. O nome de Deus é o caráter de Deus. É essa misericórdia, essa bondade, todos esses atributos que nós estamos falando. Na verdade, a Bíblia em Apocalipse 14 fala de um grupo de pessoas que eles têm o nome de Deus escrito nas suas frontes. O que significa isso? Abram comigo em Apocalipse 14. Nós relembrarmos. Alguém pode ler para nós o verso 1? E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Então eles tinham escrito o nome de Deus nas suas testas. Eles tinham esses atributos da glória de Deus. Veja bem, o propósito do Evangelho é restaurar a imagem de Deus no homem. Esse é o propósito. A imagem que foi perdida no Éden, esse é o propósito do Evangelho, é restaurar aquela imagem, aquela glória. E aqui nós temos um grupo de pessoas que eles têm o nome do Pai escrito nas suas testas, ou seja, eles foram comprados, eles são as primícias, os primeiros frutos desses santos que foram restaurados, que foram glorificados com o caráter de Cristo nas suas testas. Ok? Então, nós como adventistas, nós temos que entender isso muito bem. Né? Porque não há um outro grupo de cristãos nessa terra que entende o livro de Apocalipse melhor do que os adventistas do sétimo dia, que entendem os 144.000, que representam o selo de Deus, né? O nome de Deus escrito nas suas testas. Então, tudo isso são doutrinas básicas do adventismo que muitas vezes a gente deixa escapar, né, da nossa possessão. A gente muitas vezes acaba deixando isso meio de lado e não falamos muito disso. Né? Então, quando a gente fala em justiça social e o engajamento que o cristão tem que ter nas carências sociais da nossa família, igreja, comunidade, né? Nós temos que lembrar que, sim, é importante nós nos engajarmos, mas que só esses atos em si, destituídos da justiça de Cristo, eles não valem nada. Né? Lembram que, na semana passada, nós falamos da história de Jeroboão. Jeroboão, ele foi apontado pelo espírito de profecia, pelo profeta Aías, que ele seria o novo rei de Israel. Deus tinha dado a segurança, através do espírito de profecia, que ele seria o rei. E aí o que ele faz? Ele vai até Roboão em busca de justiça social, dizendo assim, Roboão, o fardo que o teu pai Salomão colocou sobre nós é muito grave, alivia um pouco o fardo, e então nós vamos te servir e tudo mais. E aí nós vemos que aconteceu lá o que aconteceu, ele disse, não, nós vamos fazer um fardo ainda maior, né? E aí Jeroboão decidiu no seu coração, a Bíblia diz que no coração dele, ele pensou, agora o povo vai voltar para Jerusalém e vai oferecer sacrifícios em Jerusalém e vai se voltar a Roboão. E vão acabar me matando. E aí então ele fez aquelas duas imagens, um em Dan e um em Betel, e botou aqueles deuses lá e diz, aqui está o Deus de vocês que tirou vocês da terra do Egito.
Então veja como que um erro foi levando o outro. O espírito de profecia, irmãos, ele fala claramente que o cristão não deve se envolver com a política. Ponto. Ponto final. Política do mundo, deixa os mundanos resolver essa situação. Mas quando nós falamos sobre atos de justiça, atos sociais e aliviar a necessidade do nosso semelhante, o Espírito de Profecia, existe um livro inteiro, que eu me recordo aqui em português, que é o Beneficência Social. O que você acha que fala esse livro, Beneficência Social? Justamente fala sobre esses atos de justiça. Então, nós como cristãos, nós temos que lembrar que mesmo que o Espírito de Profecia diz, olha, não se alinham a ideologias políticas, a ideias ideológicas e partidárias e políticas, vocês precisam sim se engajar em obras sociais, em aliviar o sofrimento e a dor do seu semelhante. Então, acho que essa foi a ponta solta que ficou, que eu queria amarrar hoje. Abram comigo no livro de Tiago, capítulo 2. Ali, Tiago, ele nos ajuda a lembrar que a fé, sem as obras, ela é morta, ela não vale nada, né? Tiago, capítulo 2. Alguém pode ler para nós o verso 24 até o 26, por favor. 24 a 26. Isso, capítulo 2. Vedes, então, que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Muito bem. Então aqui está o balanço, né? Vamos balançar essa situação. Primeiro você tem que entender que os atos, as obras, sem a fé, sem a justiça de Cristo amputada sobre nós, elas são trapos de imundícia. A justiça própria, o ativismo, né? O idealismo político, sem a justiça de Cristo é trapos de imundícia. Por outro lado, aqui nos fala que a fé sem obras também é morta. Não vale nada. Então nós temos que ter os dois. Nós temos que ter a fé e as obras. Então são conceitos básicos que nós, quando damos estudo bíblico, nós falamos para os nossos ouvintes a importância desses dois andarem de mãos dadas. A fé e as obras, elas andam de mãos dadas. E nós somos justificados aqui pelos dois. Não só, como diz aqui, não só pela fé, mas também pelas obras. Raabe, e aí dá o exemplo de Raabe. Por que Raabe foi justificada? Ela primeiro teve fé, ela acreditou no Deus de Israel. Ela ouviu aquilo que aconteceu no Egito e tudo aquilo que eles passaram. Ela teve fé no Deus de Israel. Mas ela também teve o quê? As obras de ajudar os espias, de esconder eles e aliviar o perigo que eles estavam sofrendo. Ela teve atitude, né? Ao ela crer, ela naquele momento exato, ela teve a atitude. Exatamente. Então, quando nós falamos em ter o nome de Deus, a glória de Deus, o nome de Deus escrito nas nossas testas, isso também nos remete a outros versos das Escrituras, como, por exemplo, onde Deus promete que Ele nos daria a mente de Cristo, né? Nos daria a natureza divina. E hoje em dia, muitos perguntam sobre essa questão dos preconceitos raciais. E você sabe qual que é a cor de Deus? Se Deus é negro, Deus é branco, Deus é amarelo? Eu descobri a cor de Deus. Eu acho que quando a gente descobre a cor de Deus,
todo esse preconceito, ele não vale nada. Não tem valor nenhum. Sabe que cor que é Deus? Abram comigo no livro de Ezequiel. Livro de Ezequiel. Capítulo 1. Deus, ele tem uma cor também. Assim como eu, como você. Ezequiel capítulo 1. Alguém pode ler o verso 28 para nós? E aí você vai descobrir a cor de Deus aqui. Como o aspecto do arco-íris, que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Tá vendo? A glória de Deus, o caráter, os atributos aqui tá aqui. A aparência da glória de Deus era multicolor. Era colorido. Não é uma cor. São várias cores. Deus é o Deus da variedade das várias cores. Então, quando nós temos essa ideia limitada, né? Essa ideia humana de segregação, né? De você olhar o teu semelhante como aquele lá é diferente, outra cor. Nós temos que lembrar que todas as cores estão representadas na glória de Deus. E Deus é um Deus multicolor. Na verdade, se nós temos um pai em comum, se Adão é o nosso pai em comum, e depois Noé foi o nosso pai em comum, e através da semente dele, ou da genética, vieram todas as raças, porque a nossa linhagem ancestral é a mesma. No final, ela sempre vai para Noé, para Adão. Então, o cristão ele não tem nem que questionar essas questões raciais. É uma coisa tão simples, são valores assim tão básicos no cristianismo que nós deveríamos estar sendo exemplo para o mundo, não nos unindo nessas lutas sociais, mas aliviando a dor e o sofrimento dos nossos semelhantes. E essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão como igreja, como povo. Na verdade, se vai no livro de Mateus, no capítulo 25, ali nós temos uma parábola. E antes de nós lermos a parábola, eu queria parar, ver se alguém tem algum comentário, alguma observação com relação a esse assunto. Quando tu descobriu, Guilherme, que a cor de Deus era essa multicor, como semelhança do arco-íris, quando tu descobriu isso, eu nunca tinha lido isso aí. Ou se li, eu passei desapercebido, né? Você vê a glória de Deus, ela está conectada com Deus, né? Lembra que Moisés disse, eu quero ver a sua glória. E Deus passou na frente dele. E a glória dele era o quê? Semelhante ao arco celeste. Em Apocalipse capítulo 10, nós vemos o arco celeste ali sobre a cabeça de Cristo. Então, o símbolo do arco, nós sabemos, é um símbolo da aliança que Deus fez com o homem, mas é o reflexo da glória dele. E o arco é multicolor. Deus é um Deus da variedade, né? Ele é multicolor. Isso eu achei muito interessante. Isso aí eu escutei não faz muito tempo, acho que depois que houve esses últimos protestos aí que estão havendo com relação ao racismo e
pessoas abusando, né, de negros e brancos. Esse debate começou a gerar muita polêmica, pelo menos aqui nos Estados Unidos, e eu sei que no mundo inteiro, mas aqui muito forte. Até hoje existem protestos e manifestações com relação a isso. Então é um assunto que mais uma vez voltou às páginas dos jornais, né? E esse assunto, nós sabemos, não é novidade. Esse país, seja os Estados Unidos ou o Brasil, eles foram fundados através dos escravos também, né? Do trabalho escravo. Não só escravos negros, mas escravos indígenas, né? Nativos. E nós temos que lembrar que a escravidão, ela não é... Talvez a escravidão moderna, ela está mais relacionada com uma cor, mas no mundo antigo, a escravidão, ela não estava relacionada com a cor. Os próprios judeus foram escravos no Egito. Eram pretos? Não. Eram brancos. Não eram amarelos, não eram índios. Então, nós, independente da raça e da situação econômica, social, nós temos que lembrar que nosso Deus, ele é multicolor, ele não faz acepção de pessoas, né? Por raça ou por etnia. Então, assim, para mim, são conceitos tão básicos, tão claros, que me incomodava muito quando eu escutava alguns dos nossos irmãos promoverem de que essa será a grande mensagem que vai trazer o grande teste para o povo de Deus, será essas questões raciais com as minorias, né? Mas para mim isso aí é uma coisa tão básica. Nós deveríamos estar exercendo esse papel de aliviar a dor alheia desde o momento em que nós conhecemos a Cristo, né? O problema é que a gente não faz. É muito mais fácil nós nos amarrarmos a ideologias e propagar aquilo que é conveniente, que soa bem aos ouvidos, né? E como se diz, lutar pelos nossos direitos, e esquecendo o quê? Esquecendo os nossos deveres. E quais são os nossos deveres? Veja aqui em Mateus 25. Aqui a parábola ela é extensa aqui, são alguns versículos, mas basicamente nós temos aqui, vamos ler, começando no verso 31. Lembrando aqui que Mateus 25 também traz a parábola das 10 virgens. Então aqui, se há um capítulo que tem o nome adventista do começo até o final na Bíblia, no Novo Testamento, é o capítulo 25 de Mateus. A parábola das 10 virgens está ali. E no final do capítulo, veja o que Cristo ensina nessa outra parábola. E muitas vezes nós esquecemos dessa parte, né? Verso 31. Se alguém pode ler para nós, do verso 31 até o verso 45. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos.
Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. E enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: Em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos ou não fizestes, não o fizestes a mim. Até aí? 45. Só sobrou o último. Então vou ler. Pode ler. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então veja que simples, né? Uma coisa muito simples. Qual que foi a diferença aqui? Né? Uns fizeram, outros não fizeram. Né? Veja só, você lê o livro Beneficência Social e ela começa, os primeiros capítulos, ela começa enfatizando essa parte. De nada adianta uma cabeça cheia de conhecimento, cheia de teorias, cheia de datas e de profecias, se nós não temos as obras, se nós não fazemos aquilo que Cristo nos pede. Então, acho que muitas vezes essa parte é esquecida, é deixada de lado. Muitas vezes ela não convém. Né? Muitas vezes ela não é popular. O que é popular é aquilo que traz excitamento à mente, ao ouvido, né? A emoção, uau! Né? Os uaus, as mensagens uaus. Mas veja que isso é tão simples, tão básico, e ainda assim o povo de Deus não faz aquilo que é o seu dever. Querem os seus direitos, querem lutar por direitos, mas não fazem os deveres. Né? Então, outro dia eu estava escutando uma pessoa falar sobre Karl Marx, o grande, diante dos homens, né, o grande escritor do livro Capital, né, a teoria marxista, que é a base da educação moderna nas universidades da Europa, do Brasil, né, a base do socialismo, né, o materialismo histórico, o grande Karl Marx, que dizia que, por exemplo, a opressão feminina ela está conectada à mulher ser uma propriedade do marido. Portanto, o casamento é algo ruim e tem que ser quebrado. Então, o próprio movimento feminista constrói os seus pilares na teoria marxista, dizendo que a mulher tem que se libertar da opressão do casamento, que a mulher tem que se libertar da sociedade patriarcal e um monte de besteira e tudo mais, que isso nós sabemos vai contra o que a Bíblia nos ensina. O curioso é que Marx ele foi sustentado pela mulher por 16 anos enquanto ele escrevia essa teoria. É um paradoxo. Sustentado pela mulher. Morreu maluco. Tá? Ele já perdeu, estava demente no final da vida dele. Viveu uma vida insalubre. Tá? Sustentado pela mulher. Enquanto promovia essas ideias. Então é mais ou menos assim, ó, façam o que eu faço, façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Né? Teoria tá cheio aí. Né? Então você ir lá levantar uma bandeira e dizer, direitos iguais, né? Ou lutar pela liberdade, pela igualdade, tudo isso parece muito bonito. Mas e aí? Você está fazendo a sua parte? E os seus deveres? Você já leu sobre o segundo dízimo no Espírito de Profecia? Sobre uma ajuda especial que tem que ser separada para os pobres? Sobre a beneficência social com relação às viúvas, aos órfãos, orfanatos e tudo mais? Sobre o alívio espiritual que nós temos que levar. Nós temos que cobrir o nu, não só o nu pobre, mas o nu espiritual também.
Nós temos que alimentar o pobre, mas não só fisicamente, mas espiritualmente também. E essa parte nós temos feito. Os nossos deveres. Então, eu vejo assim, especialmente os jovens, é muito fácil você querer brigar por direitos. Mas na hora que vem os deveres, essa parte assim não me agrada. Me lembro uma das coisas que o Jeff comentou comigo as últimas vezes que a gente foi na escola, é que existia um grupo de alunos na escola que eles achavam que eles estavam trabalhando demais na horta. Eles queriam mais tempo estudando, pois eles estavam pagando ali para estudar. Eles não queriam trabalhar, eles queriam estudar. E houve quase assim uma revolução. Alguém já viu aquele filme A Revolução dos Bichos? É um filme muito interessante. Mostra, é um livro, né, que virou um filme, que mostra os porcos da fazenda se unindo e se rebelando contra os humanos, querendo instituir um novo governo, uma nova forma de governo. E no princípio era assim, olha, todos iguais, todos tendo os mesmos direitos e etc, etc. Mas foi passando o tempo, quando a revolução aconteceu, eles conseguiram expulsar os homens da fazenda e tomar o controle. O que aconteceu? Todas aquelas leis que eles colocaram, né, contra a propriedade privada, que é muito interessante o filme. É uma sátira, uma coisa realmente interessante daquilo que aconteceu durante o socialismo, o comunismo, né? Aos poucos os porcos foram oprimindo também os outros animais. Os porcos começaram a dormir na cama dos humanos, com os lençóis humanos, começaram a beber o álcool, a cerveja que eles tanto reclamavam, que oprimia eles. Então, são coisas assim que muitas vezes a gente não para pensar, né? Temos nós cumprido os nossos deveres como cristãos. Bom, em Isaías capítulo 58, seria o outro capítulo no Antigo Testamento agora, que possui o nome adventista do começo ao fim. Ali nós temos a obra e a mensagem da igreja. Talvez é o capítulo que Ellen White mais comentou no Espírito de Profecia. Esse capítulo de Isaías, capítulo 58. Eu queria ler para vocês alguns textos aqui. Isaías 58, verso 1. Clama em alta voz e não te detenhas. Levanta tua voz como uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão, a casa de Jacó os seus pecados. Então, aqui um mandamento para nós irmos e anunciarmos, levantar nossa voz como trombeta. Geralmente a gente para aqui, a gente não continua, a gente não medita muito no verso 2 até o verso 10, a gente acaba começando lá no verso 12, né? Os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, levantará os fundamentos de geração em geração, chamar-te-ão reparador das alturas, restaurador das veredas para morar, se desviares do teu pé do sábado para de fazer a tua vontade, chamar o sábado o santo dia do Senhor, deleitoso, dia de honra e honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor. E a gente usa esses versos. Mas a maior parte do capítulo está falando sobre obra prática. Alguém pode ler para nós do verso 2 até o verso 8? Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntando-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegarem a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isto? Por que afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais.
e para ferirdes com punho iníquo. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi. Não é esse jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaços todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, cubras e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Muito bem. Então, vocês estão percebendo aqui a obra que foi confiada ao Adventista do sétimo dia? Não só de reparar as rupturas da lei de Deus e restaurar o sábado. Não. Essa é parte do trabalho. Não só proclamar as 3 mensagens angélicas, não. Essa é a parte do trabalho. Mas aqui diz também que nós temos que soltar as ligaduras da impiedade, desfazer as ataduras do jugo, deixar livres os oprimidos, despedaçando o jugo, dar pão ao faminto, recolher em casa os pobres abandonados, vestir o nu. Obviamente, aqui nós temos 2 aspectos. Nós temos o aspecto físico, temporal, mas nós temos o aspecto espiritual. Por exemplo, de que forma nós alimentamos o pobre? Nós colocamos pão na sua mesa. Mas também nós alimentamos com o maná do céu. O pão que ele comerá e nunca mais terá fome. De que forma a gente cobre o nu? Nós ajudamos com as nossas ofertas. Mas também nós cobrimos ele com a justiça de Cristo, estudando as Escrituras e mostrando que a justiça, a verdadeira justiça, é somente Cristo. Então, existe uma dupla aplicação aqui. Nós poderíamos desmembrar todas essas características e olhar individualmente cada uma delas nas Escrituras. Os fariseus e saduceus, na época de Cristo, eles tinham conhecimento, claro, de qual era a obra. O Antigo Testamento tem muitas passagens onde falava para os israelitas e para os judeus qual que seria a obra deles, a obra social deles. E ainda assim eles não cumpriram. Ainda assim eles subjugavam, eles faziam aquilo que não era o correto. Tanto que Jesus teve que contar uma parábola para eles. Eu queria encerrar com essa parábola e depois abrir para algum debate. Parábola do bom samaritano. E nós todos conhecemos, não precisamos lá em Lucas 10 para ler, mas nós sabemos que Jesus ele contou essa parábola, porque alguém perguntou para ele o que eu preciso fazer, né, para herdar o reino dos céus. Então, perguntaram, Deus diz, ama a Deus sobre todas as coisas e amai ao teu próximo como a ti mesmo. E esse é o resumo da lei. E aí perguntaram para ele, mas quem é o meu próximo? E aí então Cristo fala essa parábola. Há um homem que é assaltado no meio do caminho para Jericó, e aí fica lá, né, no canto, todo machucado, despido, né, uma situação terrível. E aí vem o sacerdote. O sacerdote vai lá, passa e não ajuda. E o sacerdote aqui representava a própria nação judaica. Aqueles que professavam alta piedade, né? Logo em seguida vem o levita. Quem é o levita? É o mesmo grupo. Os sacerdotes, eles eram da tribo de Levi, né? Então, ele representa também cristãos conversos, adventistas do sétimo dia, professos, né? Cristãos professos, não conversos. Cristãos professos. Professam crer na mensagem.
E Ellen White fala que o levita não percebeu que aquela pessoa jogada na rua era da mesma tribo dele. E vejam que os judeus tinham esse preconceito com relação aos samaritanos, né, aos fenícios e os gentios, mas o Espírito Profecia fala que a pessoa estava numa situação tão infeliz que o próprio levita não conseguiu ver que era um irmão ali, era alguém da mesma tribo. Passou e não ajudou. E aí vem o samaritano. E o samaritano, ele se preocupa com essa condição miserável desse indivíduo. E ele ajuda. E ele veste ele com a sua manta, né? Coloca óleo nas suas feridas, coloca ele paga dinheiro para que ele fique hospedado lá enfim, quem representa essa pessoa jogada na estrada? Quem representam esses líderes religiosos que passaram e quem representa o samaritano? Essa foi a lição que Jesus quis dar. E aí a gente escuta algumas interpretações diferentes hoje dentro do nosso meio, dizendo que, olha, o samaritano representa o mundo. E o mundo, nós temos que aprender sobre a justiça aí lá no mundo, né, aprendendo sobre ele. Uma interpretação totalmente, né, torcida. Aonde que a gente aprende justiça, irmãos? Lá fora? Quem é o justo, o único justo que pode nos ensinar sobre a justiça? Nós começamos como isso, né? Se nós formos lá fora no mundo, a justiça do mundo são trapos de imundície, não é o que a gente precisa. Só existe uma pessoa com a qual a gente pode aprender a justiça, e essa pessoa é Cristo. Quem representa o samaritano, que se preocupou com as enfermidades da humanidade, veio a esse mundo nos cobrir com o seu manto de justiça. O Espírito de Profecia é claro, enfático, o samaritano é um símbolo de Cristo. Eu vou ler para vocês esse texto, está no livro Desejado de Todas as Nações, página 352. 353. Desejado de Todas as Nações, 353. Na história do bom samaritano, Jesus ofereceu uma descrição de si mesmo e de sua missão. O homem fora enganado, ferido, despojado, arruinado por Satanás, sendo deixado a perecer. O Salvador, porém, teve compaixão de nosso estado de desamparo. Deixou sua glória para vir em nosso socorro. Achou-se quase a morrer. Tomou-nos ao seu cuidado. Curou-nos as nossas feridas. Cobriu-nos com a sua veste de justiça. Proveu-nos um seguro abrigo e tomou a sua própria custa plenas providências em nosso favor. Morreu para nos resgatar, mostrando seu próprio exemplo. Diz a seus seguidores: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Está aqui. Então, o objetivo dessa conversa era justamente amarrar algumas pontas soltas que poderiam ter ficado quando nós falamos sobre política e o fato do cristão não se envolver com política. Por outro lado, nós temos uma obra a fazer. Como Jesus veio fazer essa obra, assim nós temos que ser exemplos. E é só assim que a glória de Cristo, essa glória multicor, vai ser resplandecida ao redor do mundo. Porque essa é a promessa. Essa é a promessa. Quando aquele anjo de Apocalipse 18 desce do céu
a terra é esplandecida, é enchida com a sua glória. E essa glória, como nós vimos, é um símbolo da justiça, do caráter, do nome de Deus. Ok? Existem muitas outras escrituras que a gente poderia colocar nesse meio. Esse é um estudo realmente que... Olha lá o livro Beneficência Social, é um livro pequeno, gostoso de ler, bem prático. E é um dos livros que talvez a gente não tenha assim, costume de buscar, né, entender, porque realmente ele toca nos pontos fracos, né, da nossa experiência. Ali fala muitas coisas que às vezes é duro aos ouvidos, né? Mas é nossa missão. Lá, como está escrito em Isaías capítulo 58, nós temos uma missão social a fazer também. Mas essa missão, ela não deve estar destituída das 3 mensagens angélicas, né? Que ela deve, assim como a reforma da saúde, ela é o braço direito do evangelho. Ela não é a mensagem em si, mas o braço direito. Da mesma forma, a mensagem da saúde também deve ser usado para auxílio das minorias, né? Que grande oportunidade nós estamos tendo durante essa pandemia para ajudar pessoas doentes através dos remédios naturais e da nebulização, né? Das plantas, da penicilina russa, e né? Da confiança em Deus, do ar puro, da luz solar. Tanto se fala da vitamina D e nós temos aí a luz solar como um dos remédios há tanto tempo. Por isso que as pessoas estão com o sistema imune muito fraco, porque ninguém toma mais sol. E quando vão, bota protetor. E o protetor bloqueia toda a ação que o sol precisa ter na pele para desenvolver vitamina D. Então, o ar puro. Né? Nós estamos aí confinados nos nossos apartamentos, nas nossas casas, sem respirar o ar puro e tudo mais. Então era isso, irmãos. Queria abrir algum tempo aí para se tem algum comentário, alguma observação. E antes de nós orarmos. Muito interessante o que tinhas falado. A questão que no livro da Beneficência Social, eu acho que eu tenho ele, mas nunca li. Eu vou olhar lá na minha estante e ver se eu tenho. Vou procurar ler. Mas eu já tinha lido numa outra parte que Ellen White telha essa questão do segundo dízimo, né? Uhum. Tentando colocar em prática, guardando um valor, não o valor do dízimo, né? Uhum. Mas um valor menor no mês, tem dado certo, porque sempre precisa de alguém para a gente ajudar. E como a gente agora está longe, né? Às vezes não está para ir lá fazer, mas ajudar com um valor X para que alguém possa, né? Usar esse dinheiro para beneficiar alguém, né? Isso é muito interessante e está dando certo, sabe? E às vezes, se tu não fizer essa reserva, vai ter mês que tu não tem. Aí tu queres ajudar e vai faltar. Então, se tá aquela reserva ali, está dando certo. Graças a Deus, está dando essa parte, né? O princípio da mordomia ele é muito interessante, porque o mordomo fiel, ele é um administrador fiel. O mordomo é administrador, nos termos modernos, é um administrador. Então, você administrar as finanças da tua casa é muito importante. Né? Um exemplo típico que nós encontramos na Bíblia é José. Por que José foi colocado no cargo que ele foi colocado? Porque ele era um administrador fiel na casa de Potifar. E depois ele disse, olha, rei, faraó, se nós não economizarmos 20% da renda, o Egito vai passar fome. E o que ele fez? 1/5 de todo o grão durante 7 anos que eles colheram, ele guardou, ele economizou. Então ele foi um administrador fiel. Nós temos que ter esses princípios
vivos na nossa mente para que a gente também tenha um sucesso como José teve. Né? E ser um mordomo também nos remete ao fato de que tudo que nós temos pertence a Deus. E nós temos que ser administradores dessa riqueza que Ele nos dá. Independente se é uma riqueza pequena ou grande. Né? Então, isso é muito importante, nós termos os nossos números bem traçados na nossa mente com relação às nossas ofertas, as porcentagens. Esse aqui é o fundo tal, esse aqui é o fundo tal, né? Então, assim como você tem o seu orçamento na sua casa, esse aqui é quanto que eu gasto para comida, isso aqui é quanto que eu gasto para roupa, isso aqui é quanto que eu gasto para algum outro valor, para gasolina no carro. Então, você tem um valor estipulado. E você vive dentro desse valor, você se organiza, você já dá um destino àquele valor antes do mês começar. E com Deus é igual, você não espera o final do mês para separar a sua oferta e o seu dízimo. A primeira coisa que você faz a primeira coisa, você recebe o dinheiro, cai na conta, bum, já separa. Já separa. Porque assim como você faz o seu budget, o seu orçamento, você separa também. Sabe que aquilo ali já tem um destino certo. E sabe, há uns anos atrás, quando eu comecei a implementar essa questão do orçamento familiar na família, na nossa casa, no princípio eu me lembro a Beth dizendo, mas agora nós vamos ter que estar preso a esse valor. E olha, eu vou dizer para vocês, desde então, no final do mês, parecia que a gente recebeu um aumento no nosso salário, ao invés de ser de faltar. Por quê? Porque você se organizou antes. Então, quando você vai... Um outro benefício, você vai numa loja, num supermercado, e você gasta sabendo que você tem aquele valor para gastar. Você não gasta preocupado, será que não vai faltar para outra coisa? Não, você já fez a análise antes. Você já analisou a situação e você sabe que você tem um tanto por mês para gastar em comida. Vá lá e você gasta com alegria, sem ter problemas. A mesma coisa com oferta, com dízimo, o que for. Já está separado, você sabe que você tem, não há problema. Então é muito importante nós termos esses princípios. Obrigado, irmã Lídia, por trazer essa questão, porque realmente ela é importante. Aqui ela diz no Desejar as Tuas Nações, página 372, que a menos que haja sacrifício prático em bem de outros, seja no círculo da família, na vizinhança, na igreja, onde quer que estejamos, não seremos cristãos. Seja qual for a nossa profissão. Você pode professar crer nos diagramas, nas profecias, né, saber tudo. Você pode professar o que você quiser. Se não há um sacrifício prático em bem dos outros, você não é cristão. Eu não sou cristão. Então é muito mais do que os nossos direitos, é os nossos deveres. Essa tem que ser a bandeira do cristão. Eu acho que Satanás conseguiu torcer isso. Especialmente o que aconteceu no nosso movimento nos últimos tempos aí, onde se propagava e ainda falam sobre os direitos e tudo mais, as minorias. Mas e os nossos deveres? E o dever do dia a dia? Temos nós cumprido? Então, importante. Algum outro comentário? Alguma outra questão? Gui, Oi. Achei interessante o verso 8 de Isaías 58 ali, depois que tudo ali, que foi dito, do jejum de maneira errada e tal, como que seria o jejum da maneira correta. Aí então, tua luz irromperá como a alva e tua cura brotará de repente. E tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será tua retaguarda. Então, aonde a gente sabe que a gente deve ser a luz do mundo, a gente vai brilhar, então, depois que a gente fizer todos esses passos, né?
Exato, exato. E essa cura aqui está conectada com Malaquias capítulo 4, verso 1 e 2. Quem é que traz cura sobre as suas asas? O sol da justiça. Cristo Jesus, né? Ele traz cura. Então, obviamente, aqui nós temos a reforma alimentar, a reforma da saúde, os remédios naturais. E, na verdade, se você continuar, esse capítulo é riquíssimo. Você pode olhar o verso 11, diz assim: o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Aqui a obra médico-missionária. Mas, além disso, você lembra daquele vale de ossos secos em Ezequiel? Então, aqui nós temos aqui esses ossos sendo reavivados, né? E será como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Então é lindo esse capítulo aqui, a gente poderia desmembrar ele. Ele possui muitas lições importantes para nós. Mas é bem isso mesmo. Um outro texto de beneficência social diz assim: não é o serviço impulsivo que Deus aceita. Não é o emocional espasmo de piedade que nos faz filhos de Deus. Ele nos convida a trabalhar por princípios verdadeiros, firmes, permanentes. Se Cristo é formado em nós, a esperança da glória, ele será revelado no caráter e este terá a semelhança de Cristo. Devemos representar Cristo para o mundo como Cristo representou o Pai. Então, não é o serviço emotivo, né, emocional. Por exemplo, você vê alguém, você está com um grupo de amigos e você vê alguém realmente passando fome. E aí a história da pessoa te dá uma emoção, te dá aquele espasmo e você vai lá e você ajuda. Não é isso que nos torna filhos de Deus. Nós temos que agir por princípios. Trabalhar por princípios verdadeiros, firmes e permanentes. Se isso não se torna um hábito na nossa vida, não são esses impulsos emocionais que vão nos ajudar a cumprir esse trabalho. Não. Mais algum comentário? É como uma semente, né, que tem que ser cultivada para que ela vá brotando sempre. Ali, quando tu falou de José, que ele trabalhou para Potifar, ele foi um mordomo de Potifar e depois ele trabalhou para o rei. Mas no meio do caminho, ele trabalhou também na prisão. Ele era um mordomo na prisão. Né? Era ele que era o ajudante lá dentro, porque o cuidador lá da prisão percebeu que ele era diferente dos outros, que ele poderia ser de grande auxílio para ele. E ele que trabalhava dentro da prisão, que cuidava dos outros presos, que levava o alimento, que conversava com eles. Né? Foi assim que ele ficou conhecendo outros também. E tudo isso porque, mesmo ele era um jovenzinho, a gente sabe disso, mas a semente que foi plantada nele cresceu em solo fértil. Os pais prepararam bem ele para no futuro ser esse grande homem que ele foi. Né? Então, assim como ele, nós temos que preparar também. A gente também é um solo e a gente também tem que ser preparado para que essa semente brote em bom solo, né? Exatamente. E mesmo na disfunção social do lar de José, naquela briga familiar, aquele ambiente de disputas e tudo mais, os pais foram peças-chave na educação de José. E não é à toa que ele é um representante de Cristo. Né? Ele foi perseguido pelos irmãos, ele foi lançado num buraco, né? Numa cova, numa sepultura pelos irmãos. Ele foi vendido pelos irmãos. Então você começa a traçar os paralelos com Cristo. Né? Ele foi vendido como escravo, né? E lá no Egito ele pôde colocar em prática algumas dessas lições que ele aprendeu no lar dele. E esse foi o segredo
do sucesso de José, né? A caminhada que ele teve durante aqueles 30 anos, mais ou menos, que ele teve em todas essas situações, né? A ponto de ser o segundo maior no Egito. E o sonho que ele teve se cumpriu, né? Então, tá bom. Mais alguém? Ok, irmãos, vamos orar então. Senhor, obrigado por nos relembrar nessa tarde de que a nossa religião ela deve ser uma religião prática. De que nada adianta nós professarmos em específicas mensagens ou verdades presentes se nós não praticarmos a nossa religião. Que as lições de Isaías 58, que as lições que nós estudamos nessa tarde possam ser essa chama ou revigorar essa chama cristã que certamente se acendeu quando nós conhecemos a Ti lá no passado e conhecemos essa importante obra social que o cristão deve fazer. Ainda assim que não nos liguemos à política do mundo, a ideologias, nós temos uma missão, um dever a cumprir aqui com relação aos nossos semelhantes. Ajude-nos a fazer esse trabalho também. Que assim possamos refletir a Cristo, onde quer que formos, e que a glória de Deus, essa glória multicolor, possa encher a terra. E assim, então, o Teu nome possa estar escrito na nossa fronte. Sabemos que o tempo é curto, sabemos que o mundo vai de mal a pior, em passos largos. Estamos nos aproximando ao tempo de que o Senhor se levantará e fará justiça a Sião. Sabemos que essa hora chegará e oramos para que possamos estar ao Teu lado, mordomos fiéis, em nome de Jesus. Amém.